A escalada de tensões na Europa atingiu um ponto crítico, e não podemos mais fechar os olhos para a gravidade do que está acontecendo. O senador Marco Rubio foi enfático ao classificar a presença de drones russos no espaço aéreo de países aliados como algo inaceitável, vergonhoso e carregado de perigos reais. Ainda não há clareza absoluta sobre as intenções por trás desses sobrevoos, especialmente no caso da Polônia, mas uma coisa é certa: não podemos agir no escuro. É preciso investigar com firmeza, mas sem precipitações, reunindo provas concretas antes de qualquer resposta. Afinal, o que ocorreu não deveria ter acontecido, e ninguém em sã consciência pode negar que a reação da OTAN foi a mais adequada. O que menos queremos é ver esse tipo de incidente se repetir. A verdade é que esses drones não aparecem por acaso. Se as evidências apontarem para uma ação deliberada, estaremos diante de um ato de provocação com potencial para inflamar ainda mais o conflito. Há outras possibilidades, é claro, mas o que importa agora é não tirar conclusões apressadas. Antes de qualquer decisão, é fundamental analisar todos os fatos em conjunto com nossos parceiros. A prudência, neste momento, é a melhor aliada da segurança coletiva. Enquanto isso, na Romênia, a situação também exigiu uma resposta imediata. Na noite de sábado, 2 caças F-16 foram acionados após um drone russo violar o espaço aéreo do país durante um ataque à Ucrânia. Moradores da região norte de Tulseia foram alertados sobre a possibilidade de queda de destroços e orientados a tomar medidas de proteção. Os jatos, decolando da base aérea de Fetete, monitoraram a fronteira ucraniana após os ataques russos a alvos no Danúbio. Por volta das 18h20, os pilotos detectaram o drone em território romeno e o acompanharam por cerca de 20 quilômetros, até que ele sumiu dos radares próximo a Chiliavech. Felizmente, o aparelho não sobrevoou áreas povoadas, mas a vigilância não cessou. Equipes especializadas estão prontas para localizar qualquer fragmento que possa ter caído, enquanto sistemas de defesa e aeronaves mantêm a área sob constante observação. O ministro da Defesa romeno confirmou que os caças estavam autorizados a derrubar o drone, mas ele acabou retornando à Ucrânia. Já o presidente Volodymyr Zelensky, em suas redes sociais, afirmou que, segundo dados disponíveis, o aparelho russo penetrou cerca de 10 quilômetros no território romeno e permaneceu no espaço aéreo do país por quase 1 hora. A Romênia não hesitou em mobilizar sua força aérea diante da ameaça, reforçando que incidentes como esse não podem ser tratados como meros acasos. A verdade é que a Rússia sabe exatamente o que está fazendo. Seus drones não voam ao léu, suas rotas são calculadas, seus tempos de voo meticulosamente planejados. Não há espaço para erros ou iniciativas isoladas de comandantes de baixo escalão. Isso faz parte de uma estratégia clara de expansão do conflito, onde cada pequeno passo pode levar a consequências devastadoras. Por isso, a resposta deve ser preventiva, baseada na certeza de que nenhuma ameaça militar vinda de um regime acostumado a violar fronteiras e soberanias pode ser considerada insignificante. A Rússia precisa sentir o peso de suas ações. Sanções econômicas mais duras, restrições comerciais severas e um sistema de defesa coletiva robusto são medidas urgentes. A Ucrânia já propôs a criação de um escudo de proteção integrado entre os aliados, e não podemos esperar que mísseis e drones caiam sobre nossas cabeças para agir. Países como Lituânia e Estônia já fecharam seu espaço aéreo durante os exercícios militares conjuntos da Rússia e Belarus, seguindo o exemplo da Letônia e da Polônia. Essas manobras, que ocorrem entre 12 e 16 de setembro, incluem simulações de uso de armas nucleares e do sistema de mísseis Iskander, com o objetivo declarado de dissuasão estratégica. O Ministério da Defesa bielorrusso tentou minimizar as preocupações, alegando que os exercícios acontecem longe das fronteiras ocidentais e não visam nenhum país específico. Mas quem acredita nisso? A Rússia, por sua vez, não perdeu a oportunidade de exibir seu poderio. Durante os treinamentos, a Frota do Norte lançou um míssil hipersônico Zircon no Mar de Barents, disparado pelo fragata-almirante Gorshov com apoio de uma aeronave de patrulha. O Zircon, em serviço há 2 anos, tem alcance superior a 1.000 km e velocidade 10 vezes maior que a do som. Uma demonstração clara de que Moscou está pronta para elevar o conflito a outro patamar. Enquanto isso, na Polônia, a apenas 6 quilômetros da fronteira russa, mais de 1.000 voluntários participam de treinamentos militares, aprendendo a cavar trincheiras, manusear armas e prestar primeiros socorros. Eles não integram as forças armadas regulares, mas formam uma reserva estratégica, capaz de ser mobilizada rapidamente em caso de necessidade.
Modelos semelhantes já funcionam na Lituânia e na Alemanha, mostrando que a defesa não pode depender apenas de exércitos profissionais. A lição é clara. Em tempos de incerteza, cada cidadão preparado é um passo a mais na proteção da soberania. A mensagem do Kremlin é inequívoca. Eles estão testando limites, medindo reações e preparando o terreno para uma escalada maior. Não podemos nos dar ao luxo de subestimar essas provocações. A Europa precisa entender que cada gesto russo é um sinal de alerta, e a resposta deve ser unificada, firme e imediata. A guerra já não é mais uma possibilidade distante, ela está batendo à nossa porta. E a única maneira de detê-la é agir antes que seja tarde demais. Lá no fundo, cada um de nós carrega essa inquietação. A sensação de que algo pode acontecer, mesmo que tentemos viver o presente. Mas ignorar essa realidade não a faz desaparecer. Apenas nos deixa despreparados. Eu me concentro no agora, sim, mas também me preparo para o que pode vir. E uma coisa é certa, se um dia meu filho estiver em perigo, não hesitarei. Levantarei e lutarei, sem dúvida. Sou a mais velha de 3 irmãos, e essa responsabilidade de proteger quem amo corre no meu sangue, como correu no de nossos antepassados quando defenderam estas terras. Não é uma escolha, é um instinto. Quando converso com amigos, muitos já pensam em se alistar. Não é surpresa. Até nos poloneses mais pacíficos, há algo que desperta quando a ameaça se aproxima, o instinto de união. E a história prova isso. Nos primeiros 7 meses deste ano, mais de 20.000 poloneses se inscreveram em programas de treinamento militar voluntário, um recorde absoluto. Desde a invasão em larga escala da Ucrânia, nosso país dobrou seus investimentos em defesa, saltando de 2,2% para 4,7% do PIB, o maior percentual entre os 32 membros da OTAN. Preparar reservistas não é um detalhe, nem algo opcional. É uma obrigação fundamental. Todos os conflitos modernos mostram a mesma verdade. Quem vence não são apenas os exércitos regulares, mas aqueles que estão prontos para ser convocados quando a guerra chega. A Ucrânia provou que mesmo diante de um inimigo superior, é possível resistir, especialmente com apoio. E é aí que entra a OTAN. Podemos contar com os Estados Unidos não apenas como aliados no bloco, mas como parceiros em acordos bilaterais. Não se trata de dependência, mas de estratégia. Enquanto isso, Moscou não busca negociações. Sua tática é clara: intimidar a Europa, desestabilizar a segurança global. Os generais poloneses não têm dúvidas, a Rússia não quer paz, quer submissão. E os sinais estavam lá muito antes de 2022. Há 4 anos os exercícios militares russos já eram uma prévia do que viria. Transferências massivas de tropas, ataques a infraestruturas críticas, cercos a cidades inteiras. Tudo que treinaram ou executaram. Não foram manobras aleatórias, foram ensaios para a guerra que já começou. A questão não é se estaremos preparados, mas quando. E o momento de agir é agora.